Segundo alguns estudiosos, o caráter da criança, a personalidade dela, a natureza dela, é definido entre os seus 4 anos aos 7 aproximadamente. Às vezes vai variar 1 ano ou 2 anos, mas é fato, até 8 anos de idade, o caráter, a personalidade, a natureza daquela criança é bem definido. Eu sou mãe de 2 meninas e hoje as 2 na adolescência, mas desde bebezinha novinha, a natureza delas era muito diferente uma da outra, assim, é assustadoramente, uma é oposto à outra. A sua natureza, a sua personalidade. E geralmente o caráter definido pelo meio que a criança vive. Né, os maiores exemplos que ela vai ter e os primeiros educadores que essa criança vai ter é a sua família ou a referência das pessoas que convive com ela no meio ambiente, avô, avó, tio, prima, padrasto, né, as pessoas que convivem ali, madrasta, com aquelas crianças, vai definir o caráter dela. Claro, quando elas estiverem adolescente e adulta, elas pode ter o seu raciocínio próprio e pensar: "Nossa, da forma que eu aprendi não é correto, eu acho que por esse caminho aqui é melhor". E aí, na sua fase adulta, eles vão fazer outras escolhas, outras definições. Mas ali, a maioria das coisas que eles aprenderam na sua infância, provavelmente, eles vão carregar isso para o resto da vida. Então, quando a gente leva essa criança para a escola, para ela ser alfabetizada, literalmente essa criança vai ser alfabetizada. Ela vai ter o seu letramento, que é diferente de ser educada. A educação, ela, na realidade, ela é gerada no âmbito familiar que aquela criança vive, né, dos seus princípios morais, né, da sua ética, é criado no âmbito familiar, no âmbito que aquela criança convive, né, ali com os amigos dos amigos, né, amigos do pai, amigo da mãe, com os vizinhos, naquele âmbito que ela convive ali diariamente, principalmente dentro do seu lar, das pessoas que convivem com ela debaixo do mesmo teto, vai formar ali o que aquela criança provavelmente vai ser o resto da vida. Se uma criança ela vive, no meio de pessoas viciadas, no meio de pessoas que é envolvida com algum entorpecente, com alguma criminalidade, com muita vulnerabilidade, ela vai achar aquilo ali extremamente normal no seu convívio e provavelmente na sua adolescência, na sua fase adulta, possa ser que ela envolva com algumas coisas daquilo que a família está envolvida. Isso aí, aquela convivência dela vai ser tão normal que ela vai reproduzir isso automaticamente. Às vezes até talvez não gostaria de fazer, mas acaba praticando. Por exemplo, uma criança que ela vive em um lar que tem muita violência e vê ali a sua mãe sendo espancada pelo seu pai ou padrasto. Aí se for um menino: "Nunca eu vou fazer isso com ninguém, eu não aceito, eu não concordo". Aí de repente esse menino cresce, vira um homem e ele reproduz isso com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa e com seus filhos. Por quê? Porque foi algo que ele conviveu tanto tempo que para ele, ele normatizou aquela situação. Então quando você envia uma criança para uma escola para ela ser alfabetizada, literalmente ela vai ser alfabetizada. Mas o maior educador desta criança é a sua família e as pessoas que convivem com ela. Minha mãe é iletrada, minha mãe ela não sabe ler nem escrever, só que ela foi a minha maior educadora, o meu maior exemplo, e todos os princípios que eu carrego hoje com 44 anos, a minha ética moral, ela é herdada da minha mãe. Sempre me ensinou o que é correto, o que é certo, o que realmente eu deveria fazer. E eu falo com todas as letras, o maior educador de uma criança são as pessoas que convivem com ela, principalmente os seus pais, pai e mãe que convivem com aquela criança diariamente. Provavelmente ela vai carregar esses princípios para o resto da sua vida. Você é um educador? O que você tem ensinado para suas crianças?